Os mares, com a sua vastidão insondável, sempre foram palcos das mais misteriosas histórias, incríveis e fascinantes, mas ainda assim tenebrosas. Em meio a tantos mitos, destacava-se a lenda de Davy Jones, uma entidade temida por qualquer marinheiro. Seu nome era capaz de evocar o mais puro temor, o medo de uma morte nas profundezas escuras do oceano. O seu baú simbolizava um destino sombrio, o descanso final de marinheiros desafortunados que eram arrastados para o purgatório. Mas quem foi Davy Jones e como surgiu essa lenda? Eu sou o L.R. Arcano e no episódio de hoje de Contos do Mar vamos explorar este mito náutico e suas possíveis origens. Então não se esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal para assistir mais vídeos como esse e também, se você gosta de pirataria e de leitura, te convido a conhecer o meu livro, O Chamado das Profundezas. Ele é um livro de fantasia histórica que se passa no século XVII, durante a Era Dourada da pirataria. Vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para você. Agora vamos começar com uma pequena contextualização sobre o Baú da Morte. O Baú de Davy Jones, também conhecido como o Armário de Davy Jones, é uma metáfora para o abismo do oceano, um eufemismo representando o destino de marinheiros que pereceram em naufrágios ou afogamentos em alto mar. Na tradição náutica, a expressão descer ao baú de Davy Jones significava ser engolido pelas profundezas, condenados ao esquecimento eterno, sendo o mar uma tumba sem retorno. E essa, assim como muitas outras lendas do mar, foi passada verbalmente e alguns poucos registros escritos, o que torna difícil de rastrear uma origem, um ponto de origem para ela. Mas eu vou falar sobre algumas das possíveis origens e algumas teorias, e no final eu vou discernir qual delas é a mais plausível e a que eu acredito ser verdade. As teorias sobre a sua origem variam desde uma simbologia ligada aos perigos do mar até uma coisa mais literal, como um pirata que realmente existiu no século XVII. Nesse período, teve um pirata chamado David Jones, que navegou por um tempo no Oceano Índico. No entanto, os historiadores e estudiosos do tema afirmam que esse pirata não era famoso o suficiente para ter dado origem a essa lenda, então acaba sendo uma das teorias mais descartadas sobre essa possível origem do Davy Jones. Uma outra versão, um pouco mais popular, sugere que Davy Jones poderia ter sido um capitão cruel que castigava suas tripulações com mortes brutais, o que levou o seu nome a se tornar um sinônimo de morte nos oceanos. Existem também diversas referências escritas a essa lenda náutica. A mais antiga delas sendo um livro publicado em 1726 por Daniel Defoe, chamado Os 4 Anos de Viagem do Capitão George Roberts. Nessa obra é encontrada as seguintes passagens. Alguns dos homens da tripulação de Low disseram que iriam procurar algumas coisas e me dar quando eu tivesse ido embora, mas Ruffel disse a eles que não, pois ele jogaria todos os itens no baú de Davy Jones se o fizessem. Em outro trecho desse mesmo livro tem a seguinte: mas ele não tinha mais mercadorias, ele acreditava, tendo se livrado de todas elas, seja dando-as em prêmios ou jogando o resto no baú de Davy Jones. Sendo nessas duas frases, o baú de Davy Jones uma referência clara ao fundo do mar. Num livro lançado um pouquinho depois desse, em 1751, tem uma descrição sobre a própria figura do Davy Jones e como ele seria, como ele se comportaria. No livro As Aventuras de Peregrine Pickle, de Tobias Smollett, tinha a seguinte passagem: esse mesmo Davy Jones, segundo os marinheiros, é o demônio que preside sobre todos os espíritos malignos das profundezas, e é frequentemente visto em várias formas, empoleirando-se em cabos na véspera de furacões, naufrágios e outras desgraças às quais a vida no mar está exposta, avisando o infeliz devoto sobre a morte e infortúnio. E essa é uma abordagem um pouquinho diferente e que lembra bastante a lenda do holandês voador. Talvez seja aí onde os pontos se entrelaçaram, sendo a lenda do holandês voador um pouco mais antiga, se não me engano, do século 16 ou 15. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a lenda do holandês voador, a verdadeira lenda. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês dar uma conferida. Bom, ainda sobre a origem desse mito, tem algumas outras possibilidades.
Tem a possibilidade dele ter sido um apelido que eles usavam para o próprio diabo, assim como os cristãos utilizavam o nome Old Nick como um apelido para o diabo. Talvez os marinheiros tivessem desenvolvido o nome David Jones para poder ser esse sinônimo também. Mas entre essas várias teorias que eu citei, tem uma que se destaca e é a mais aceita entre os linguistas, principalmente, e os estudiosos, que é uma versão que sugere que David Jones seja a mistura entre o patrono do país de Gales, que se chamava Saint Davis, e um personagem bíblico chamado Jonas. São Davis, patrono do país de Gales, é frequentemente associado ao mar e à proteção dos marinheiros, enquanto Jonas, que foi engolido por um grande peixe, simbolizava temas de salvação e condenação. Essa fusão resultou em Davy Jones, como um juiz das almas no fundo do mar, representando a interseção entre a mortalidade humana e os mistérios da água. Assim, o armário de Davy Jones se torna um símbolo onde os marinheiros mortos aguardam seu julgamento, bem como um limbo ou um purgatório. E apesar de nenhuma dessas teorias terem fundamento histórico, o que se sabe é que o Davy Jones é sempre retratado como uma figura aterradora e bastante ligada ao mar e ao julgamento das almas que pereceram lá. E agora vamos dar uma pincelada sobre a suposta ligação do Davy Jones com o holandês voador, que é uma coisa assim que foi perpetuada pelos filmes do Piratas do Caribe, mas que na verdade não tem tanta coisa assim em comum. Embora essa lenda do holandês seja às vezes conectada com a do Davy Jones, ela é uma lenda mais antiga, como eu já disse antes, e originalmente não tinha nenhuma conexão com essa figura. E o capitão do holandês voador foi um holandês chamado Hendrik van der Decken, que, entre outras teorias, numa delas sugere que ele teria sido condenado por um anjo de Deus a navegar pelos mares sem poder colocar os pés em terra firme. Essa visão de que o próprio Davy Jones era o capitão do holandês voador é uma visão que foi popularizada pelo filme do Piratas do Caribe, que iniciou no segundo, onde ele era o capitão, e finalizou no terceiro a história dele. Porém, aquilo ali foi ficção e tem pouquíssimo embasamento no que realmente os mitos náuticos deixam entender, apesar daquela similaridade entre as duas lendas que possuem, no caso, o mau agouro, o presságio de morte, entre outras coisas. Porém, são lendas separadas e que não devem ser confundidas, beleza? E agora, para concluir esse vídeo, vamos falar um pouco sobre o baú de Davy Jones na cultura popular. O mito do baú de Davy Jones continuou a se expandir ao longo dos séculos. Ele ganhou diversas interpretações na literatura e também no cinema. A expressão ganhou um destaque bem especial durante a série de filmes do Piratas do Caribe, onde o baú foi descrito tanto como algo físico, que era um cofre contendo o coração de Davy Jones, quanto a sua representação mais fiel à lenda, que era um tipo de purgatório no terceiro filme, onde o Jack Sparrow fica preso por um tempo, e foi de onde o Capitão Barbossa escapou depois de ser morto no primeiro filme. A ideia de um baú ou armário como local final de descanso para os desafortunados ressoa como um teor antigo dos navegadores. Essa imagem do Davy Jones como uma entidade vingativa que arrasta suas vítimas para o fundo do oceano reforça esse mistério e fascínio que a lenda ainda exerce sobre a imaginação popular. E o baú de Davy Jones continua sendo um dos mais sombrios e enigmáticos mistérios do mar, que traz consigo aquele antigo medo ancestral das profundezas oceânicas. E como a gente viu nesse vídeo, apesar das suas origens serem incertas, a sua influência na cultura popular e no imaginário é inegável. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas, comenta aqui o que você achou dessa lenda e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Aqui eu falo sobre piratas, falo sobre lendas, mitologia das mais diversas, celta, nórdica, grega, entre várias outras, e falo sobre história em geral. Te convido também a conhecer o meu livro, O Chamado das Profundezas, que é esse livro aqui, uma obra de fantasia histórica que se passa no século 17. Nele a gente vai acompanhar a jornada de Edra, que é um capitão pirata tomado pela ambição em seu maior desafio nos mares do Caribe.
Se você gosta do tema, eu tenho certeza que você vai adorar o livro. Ele está disponível em versão física e digital e os links vão estar na descrição. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.